Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre cognição. Cognição engloba um processo mental que resulta nos padrões de comportamento da pessoa. É importante saber que cada indivíduo possui um padrão de comportamento. E esses padrões estão ligados à forma de processar e captar as informações. Então, é muito importante a gente perceber, porque cada um possui um padrão, então existe uma diferença na forma de captar e processar as informações. Então, é um desafio muito grande que você tem, que eu tenho, para a gente estar desenvolvendo, porque eu preciso estar sabendo como eu capto, como eu vou absorver e perceber esses estímulos do ambiente, assim como as pessoas com quem eu convivo também vão poder captar e absorver, perceber de uma forma diferente. Então, é desafio de lidar com família, de lidar no relacionamento, de lidar no ambiente escolar, no ambiente universitário, enfim, no trabalho, seja onde for. É um desafio, né? Então, é importante a gente saber disso. O que acaba acontecendo quando a gente fala de processo cognitivo? Uma construção que a gente vê através da percepção que a gente tem das coisas, como eu vou buscar atenção nisso, a memória que eu crio, pensamento por trás disso tudo e como eu aprendo. Então, por exemplo, o objetivo que a gente tem quando fala disso, final, é promover com que cada um tenha uma melhora na sua qualidade de vida. E é bastante legal a gente ver que cada um percebe as coisas, cada um capta as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, se a gente for falar do que vocês estão vendo aqui, o que vocês estão vendo? Muitas pessoas podem falar, tô vendo um semicírculo, uma meia-lua, um objeto vermelho, quanta coisa, né? Agora, da minha parte, posso estar falando que eu vejo um semicírculo com furo, ou eu posso pensar viajando numa joaninha, eu posso pensar em outras coisas dependendo do ângulo que eu tô vendo. Então, eu processo a mesma coisa de forma diferente. Olha que desafio que a gente tem, pessoal, de estar lidando com essas questões das funções cognitivas. Uma coisa muito importante da gente também estar trazendo à tona é lembrar sempre de como a gente percebe no sentido mental, falando aqui das minhas bolinhas, né? Vocês que conhecem já sabem o que são estados de ego, e quem não conhece, é importante a gente fazer aquele resuminho que a parte do azulzinho é o que a gente chama de estado de ego pai, onde eu processo, assimilo e guardo todo o meu conteúdo ético e moral. Essa parte amarelinha é a parte que vai armazenar, processar e tomar atitude, e a parte vermelha é onde tem os sentimentos, as emoções. Então, quando a gente fala de função executiva, todas essas três partes trabalham de alguma forma, e todas elas vão ser usadas para estar usando as funções cognitivas de percepção, de atenção, de memória, de pensamento e de aprendizado. É bastante importante que a gente saiba como cada uma dessas partes dentro do teu cérebro funcionam, já que a gente está falando de diferenças de padrões entre as pessoas, e é uma diversidade absurda, como que a gente pode buscar o bem-estar que a gente está falando que a gente quer obter? Então, a gente fala de processos cognitivos. Quando a gente fala de processo, a gente está falando de uma maneira de fazer as coisas, de um procedimento, né? Então, para saber o que é essa questão do processo cognitivo, a gente tem que estar falando de como eu aprendo, como eu vou perceber, como eu vou armazenar, como eu vou recordar uma determinada informação. Então, esse é o processo cognitivo, é a forma como eu vou perceber, aprender, armazenar, recordar, refletir sobre uma situação. Eu vou pegar a informação e essa informação ela vai virar um conhecimento dentro do meu cérebro. Eu vou refletir sobre esse conhecimento. Então, todas as informações, elas chegam, batem nos três estados de ego e eu vou ter que refletir sobre elas. Se eu não tenho consciência do meu funcionamento, o que acaba acontecendo? Ou eu vou responder com emoção, ou eu vou responder com crítica e julgamento. E aí ela fica armazenada e vai... Um dia eu vou lá relembrar e vou usar para alguma outra coisa. Então, vale destacar que justamente essas características nos tornam diferente de outras espécies, né? Esse poder de recordar, o poder de armazenar, o poder de pensar, tá? Quais são, então, essas questões? A gente vai começar primeiro pela percepção. Agora, imagina vocês, se eu pegasse, falasse para vocês assim, ó, feche os olhos agora e eu vou colocar uma coisa na sua mão. Então, se eu espirrar esse álcool gel na minha mão, vou fechar meu olho, eu sei que é álcool gel.
Mas se eu não soubesse, eu poderia falar, ai, credo, que nojo, o que é isso? Ou que gelado, o que está acontecendo? Cada um vai ter uma percepção. Então, olha a gama gigantesca de coisas que a gente tem que administrar convivendo com as pessoas, com essa diversidade. Então, essa percepção, a capacidade que eu tenho de estar olhando para o meio, como eu mostrei aqui, cada um vai perceber isso de uma forma, dependendo do ângulo que a pessoa estiver vendo. E isso eu vou estar guardando dentro do meu cérebro. Então, a primeira coisa é um processo que, para que todos os outros processos sejam possíveis, eu tenho que perceber as coisas, né? Eu tenho que perceber o mundo. E eu vou perceber como? Eu vou perceber através do visual, que eu tô olhando para uma determinada coisa. Eu vou perceber através da audição. Então, eu vou estar ouvindo alguma coisa, então eu posso estar ouvindo esse barulho e falar, nossa, que gostoso, eu vou relaxar. Ou eu posso falar, credo, o que é isso? Que barulho é esse? É um estímulo, né? Tem a informação tátil, que eu posso pegar aqui o brinquedinho do meu gatinho e passar na minha mão e falar assim, nossa, que gostoso. Pode ter gente que vai se sentir incomodada. Depende de o que tem dentro da cabeça de cada um, quais são as vivências, quais são as experiências dessa pessoa. A informação olfativa, eu posso sentir um cheiro de café e lembrar da casa da minha nona. Falar, nossa, que gostoso, todo domingo a gente ia lá e tinha um cafezinho com pão, queijo, manteiga, etc e tal. Então, eu vou estar lembrando dessas coisas. A gustativa, então, quanto uns gostam de jiló, outros não gostam de jiló. Então, qual é a experiência que cada uma dessas coisas traz para as pessoas? Outra coisa bastante importante que a gente tem que seguir é percebo. Então, eu tô tendo aqui informação, tá chegando para mim a informação nos meus 3 estados de ego. Então, eu tô percebendo as coisas. É importante vocês pararem para refletir. Como eu percebo o mundo? Como eu percebo as pessoas? Como eu percebo o que eu escuto? Como eu percebo as informações? Porque, na verdade, se a gente for falar, gente, tudo é uma ilusão. O que a gente vê aqui não necessariamente é o que a gente tá vendo. Porque tudo depende dos óculos que eu uso. E os óculos que eu uso, as lentes, são as lentes que eu aprendi lá atrás. Então, eu posso estar olhando para uma pessoa, falando, nossa, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa é aquilo. E não é tudo isso. Ou não é nada disso. Eu não sei o que acontece lá do outro lado. Então, isso é importante a gente ver quais são que percepção que a gente faz de nós mesmos. Será que a percepção que eu tenho minha é a mesma que as outras pessoas têm? A gente tem que lembrar que dentro da gente existe uma coisa que chama janela de Ohari, né? Que é um exercício, que é uma técnica muito usada no coaching para avaliação 360, muito usada em empresa, que assim, você tem um lado seu que você sabe, um lado que os outros conhecem. Então, tem uma parte sua que você e o outro conhecem, que é o que a gente chama de eu aberto. Tem uma outra parte que é o eu cego. Eu não sei que o outro tá vendo e eu desconheço isso. É conhecido para o outro, mas para mim não é. Então, eu posso achar que eu sou uma pessoa incapaz, que eu sou uma pessoa, me desqualifico, mas o outro não acha isso. Por que eu me vejo desse jeito? Ou aquele simples exemplo, tem alguma coisa no dente. O outro tá vendo, mas eu não tô vendo. Eu só vou ver se alguém me falar. Ou aquelas pessoas que se acham todas metidas e tal. A outra pessoa tá falando, bom, não é bem aí, não é tudo isso, menos. Mas eu preciso falar pra outra pessoa, viu? Será que não tá demais? Tem um outro eu, que é o eu desconhecido, que nem eu conheço. Uma coisa que tá no meu inconsciente, totalmente desconhecida, eu não sei. E nem o outro conhece. E tem um outro que é o outro que a gente chama de eu oculto. Eu oculto coisas de vocês porque eu não quero estar dividindo. Eu vou dividir com quem eu acho que eu tenho que dividir, conforme vai aumentando a liberdade. É aquela coisa que você fora de casa é aquela pessoa maravilhosa, super prestativa, super querida, super carinhosa, ajuda, super educada, e dentro de casa você se transforma numa bruxa. Mau humor, brava, grita, agressiva. Eu oculto. O outro não conhece, mas você conhece. Então, olha quanta coisa a gente tem dentro das percepções para trabalhar. É bom para outra função cognitiva, que é a
atenção. E aí é muito legal e eu gosto da gente que a gente possa estar falando sobre isso, porque tudo que eu quero obter algum resultado, algum sucesso, eu tenho que saber onde eu tô pondo atenção, porque é aí que eu vou obter o resultado. Então, quando a gente fala de atenção, a gente se confronta com muitas informações, então tá vindo muita coisa, então eu posso ficar aqui batendo nesse barulho, eu posso ficar me cutucando, eu posso acender essa luz aqui, ficar fazendo isso, eu tô recebendo vários estímulos. Onde eu tô pondo atenção? Porque onde eu vou pôr atenção é onde eu vou obter foco. Eu vou ter foco, vai ser minha realidade. Eu vou obter o resultado final. Quanta coisa a gente tem hoje em dia. Você pode abrir a tela do teu computador, você baixa alguma coisa que você queira ler, vai ficar pipocando um monte de coisas, de anúncios, de outras propagandas. Onde eu vou focar a atenção? Então, a atenção é bastante importante porque a partir do momento que eu me conecto à coisa que eu quero pôr atenção, é onde eu vou me concentrar, é onde eu vou depois para o passo seguinte, que é o passo da memória, eu vou reter, vai ficar guardado. Então, quando a gente fala agora de memória, a percepção e a atenção, né, são processos cognitivos que a gente fala que acontece no aqui e agora, tá tudo acontecendo. A cadeira tá fazendo barulho, eu tô me balançando, tem as coisas aqui fazendo barulho, tá acontecendo. Agora, a memória é o que a gente vai guardar, né? A memória é o que a gente vai estar armazenando. Então, aí que a gente falou, vou perceber, eu vou ter atenção e eu vou armazenar no meu cérebro, o que eu acho que é importante, que não é porque depois eu vou estar recordando essa atenção, eu vou chamá-la para atenção. Quando a gente fala de atenção, eu vou até estar lendo aqui para vocês, a memória, desculpa, ela acontece em 3 fases. Então, você tem a primeira, que é a inclusão da informação através da informação, da percepção e da atenção. Então, eu vou ter um armazenamento da memória, depois vem a consolidação da memória, que o cérebro vai classificar essa informação como algo que é relevante, que é possivelmente útil no futuro. E a última fase pela qual a informação passa na memória é a recuperação, ou seja, quando alguma coisa vai despertar a lembrança dela. Então, assim, quando a gente fala da recuperação, ela pode ser voluntária e involuntária. Voluntária é quando eu me forço a estar lembrando. Então, por exemplo, eu estudei para uma prova, depois eu vou estar tentando lembrar o que aconteceu aí que eu estudei, eu vou estar lembrando. E involuntária, independe do que está acontecendo, eu vou lembrar. Pode ser uma memória, como eu falei, do café, e é fato, quando eu sinto cheiro de café, eu lembro da casa da minha nona. Pode ser memórias também que não trazem muitas coisas boas, mas enfim, são coisas involuntárias, não depende de você. E aí, gente, que é importante, porque quanta coisa a gente não sabe que tem armazenado na memória e que desperta sensações dentro da gente que a gente nem sabe por que a gente está sentindo. Então, a gente está falando de coisas lá de trás da nossa infância. Quanta memória a gente tem que a gente nem lembra? Memória involuntária, tá? Que mais? Aí vem o quê? Vem a função cognitiva, que é o pensamento. Quando a gente fala de pensamento, ocorre com base em informações obtidas em qualquer um dos processos cognitivos sobre os quais falamos nos tópicos acima. Então, em cada uma deles tem o pensamento. Podemos pensar sobre algo que percebemos. Então, eu percebi um barulho. O que será que é isso? Ah, tá, é alguma coisa. Penso sobre isso. Poxa, que legal, gostoso. Acho que eu tenho que usar mais isso aqui para ficar mais relaxada, para trabalhar a respiração, para poder me acalmar, sei lá. Pensei sobre isso. Sobre algo no qual estamos focados, então onde eu tô pondo atenção. E a memória. Então, se eu aprendi, por exemplo, percebo que isso aqui é o quê? É uma... O que vocês diriam para mim que é? Uma garrafa, tá? Se eu falar para vocês que isso aqui é um grampeador, como que eu sei que é um grampeador? Porque eu já aprendi que aprender é o próximo passo, mas eu já percebi qual é a função, porque eu já percebi, eu já pus atenção e eu já tenho na memória como que isso abre. Então, isso aqui é um grampeador. Então, eu posso estar pensando sobre a memória também, porque eu gravei como que abre, onde que abre, de onde tira para poder abrir, tá?
Muito bem, outro ponto importante que a gente vai falar aqui com relação a esse processo cognitivo do pensamento, que é uma função cerebral que envolve a compreensão dessas informações e motiva muitas vezes para uma tomada de decisão. Aí é importante o quê? Eu reconhecer que essas 3 áreas do meu cérebro psíquico precisam estar alinhadas. Então, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço tem que estar super alinhado. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir processar e decidir, não vou tomar nenhuma decisão. Eu vou ficar no diálogo interno, ou na emoção, ou no julgamento. O que mais a gente tem? Tem a linguagem. A linguagem é uma coisa também muito importante, que é um processo cognitivo que diz respeito não só ao que eu recebo do ambiente, mas como eu me comunico com o ambiente. Então, eu passo a ser um emissor. E a linguagem não é só a linguagem verbal, mas a linguagem gestual, a linguagem corporal, e isso tudo eu tenho que estar atento. É muito importante, gente, porque se eu sou um emissor, eu estou emitindo um estímulo, o que eu quero do meio? Que o resultado, que o receptor me devolva um estímulo condizente com a emissão do estímulo que eu dei. Isso é comunicação. Se eu não tenho isso claro, se eu não desenvolvo essa função da linguagem, eu não tenho comunicação. Minha comunicação fica muito ruim. O que mais é importante a gente ver? Para fechar, aprendizagem. Aprendizagem é um processo que vai fazer com que tá muito ligada à experiência e à vivência como eu venho processando as informações. E é muito importante que para eu aprender eu tenho que estar motivado. E aí é muito importante eu saber o que acontece dentro de mim para ver o que me motiva e o que não me motiva. Então aquilo que eu falei da janela de Johari. Se eu não sei quem eu sou e se eu fico ouvindo coisas que os outros me dizem que não são feedbacks legais, eu me desqualifico, a minha autoestima vai caindo, eu vou me pondo cada vez mais para baixo. Eu preciso saber como eu funciono. Eu preciso estar aberto a reconhecer feedbacks positivos e não feedbacks agressivos, porque o feedback ele tem que ser bom. Né? Eu posso até dar um feedback que a pessoa não vai gostar de ouvir, mas que forma eu vou usar para fazer isso? Senão não tem a função de um feedback. O feedback tem que ser uma coisa que construa e não que destrua. E aí, no caso da aprendizagem, está muito ligado a isso. Se eu só detono a pessoa, se eu só detono, mas eu não reconheço, eu não valorizo, eu não estimulo, eu não entro em contato com o físico, no sentido de dar um aperto de mão, ou dar um abraço, vamos lá, tamo junto, sei que foi mal, não foi dessa vez, mas você vai conseguir estruturar o tempo da pessoa, né? No sentido de programar de curto, médio e longo prazo, algo que ela tem que aprender e não está aprendendo. Então, eu vou me planejar, vou criar metas, vou criar estratégias, eu vou trabalhar a minha função executiva, né? Do cérebro, do córtex pré-frontal, para poder criar essas metas e estratégias, tirando só a questão do cérebro amigdaliano, onde vai estar só bombardeando com emoção e travando o funcionamento do meu cérebro cortical, né? E aí eu não vou trabalhar minhas funções executivas, eu não vou conseguir aprender. Então eu tenho que estar sempre olhando o que me motiva, o que me desmotiva, e o que é meu, o que é do outro. E aí uma coisa pra gente estar fechando, que eu acho que é legal da gente estar olhando, é a questão de que eu posso desenvolver mais e mais essas capacidades cognitivas, porque o cérebro funciona como um músculo, né? Então, quanto mais eu exercito, mais forte ele vai ficar. Agora, eu tenho que saber que é complexo, não é só ficar lá só exercitando, é complexo, eu tenho que saber como funciona, eu tenho que saber onde eu vou mudar, que tipo de mudança de comportamento eu quero ter na percepção, na linguagem, na memória, na atenção e no pensamento. Senão eu fico aí fazendo por fazer. Eu tenho que saber onde eu quero estar olhando e a partir do momento que eu crio a atenção pontual naquilo que eu quero, eu abro o foco para poder estar olhando para o todo, ou seja, eu amplio a consciência. Eu vou subindo no meu elevadorzinho da consciência, onde eu posso, aqui em cima, ter um campo de visão muito maior do que no primeiro andar. E aí algumas dicas que a gente pode estar fazendo fazendo jogos, Tetris, jogos de memória, se alimentando bem, comendo substâncias que tenham, por exemplo, o peixe que tem ômega 3, vitamina E, substâncias antioxidantes, dependendo do que eu vou comer, né? Vinho, dependendo da quantidade, tá, pessoal? Não é ficar tomando um porre, mas assim, um pouquinho é legal, estimula o cérebro. Café, idem, na medida certa. Atividade física, dançar, é muito legal, porque você vai estar estimulando várias áreas
ao mesmo tempo do cérebro. A questão de você poder, e algumas pessoas falam de tomar sol, né, ativar a vitamina D, ajuda também a dar uma potência para o cérebro. E tem pessoas, alguns pesquisadores que falam que o jejum, né, sentir um pouquinho de fome também aumenta um pouquinho a potência do nosso cérebro. Então, olha que legal, quanta coisa a gente tem que estar olhando, né, dentro da nossa cabeça aqui, né, dentro do cérebro, e quantas funções existem aí dentro. E que legal você poder estar olhando para suas funções cognitivas, olhando de perto cada uma delas e ver onde você pode estar se aprimorando. É um assunto muito rico, muito vasto, tem muita coisa para se falar sobre ele, mas a gente pode começar por aqui. Passe a fazer uma reflexão. Como eu percebo o mundo? Como eu me percebo? Como eu percebo os outros? Como será que os outros me percebem? Onde eu costumo pôr atenção? Será que eu tenho foco? Será que eu fico meio perdida, querendo olhar para tudo e para todos e no fim eu não faço nada? Como anda meu pensamento? Será que meu pensamento está sendo construtivo, destrutivo? Onde ele está? E como anda a minha memória? E a linguagem? Se eu tenho essa consciência da minha linguagem não só verbal, e aí sim eu consigo fazer com que meu aprendizagem seja muito mais efetivo e posso me motivar para estar querendo aprender cada vez mais. Então vamos embora, vamos trabalhar, pessoal.